Mauro Cid sinalizou à Polícia Federal que pretende fazer a confissão sobre o escândalo das joias. A expectativa é de que o depoimento com novas informações sobre o caso ocorra já na próxima quinta-feira. O advogado de Mauro Cid, o César Bittencourt, já teve 2 conversas com o diretor-geral da PF, o Andrei Rodrigues. E nós apuramos, eu e o Gustavo Uribe, hoje que novamente chegou um pedido ao diretor da PF para uma nova reunião antes da oitiva de quinta-feira. Bittencourt também já se reuniu com um grupo de investigadores que apura o episódio. A avaliação de investigadores é que, mesmo não sendo uma delação premiada, essa confissão de Mauro Cid pode ter algum benefício jurídico. Isso apesar da defesa de Jair Bolsonaro avaliar o adiamento do depoimento do ex-presidente, que também está marcado para quinta-feira, mas a PF nos informa também que o depoimento para quinta de Bolsonaro e de mais envolvidos no escândalo das joias está mantido. Vamos chamar o nosso time de analistas. Eu tenho a Clarissa Oliveira, Yuri Pita, Basília Rodrigues e meu parceiro Gustavo Uribe. Todos em tela. Bem-vindos, gente, a esse dia de estreia. Que bom ter vocês aqui. Clarissa, vou começar contigo. Clarissa, olha só, a gente foi lá na PF e teve essas informações, né? Tentando colher um pouco do bastidor dessa semana de oitiva na próxima quinta-feira. Aliás, Mauro Cid está prestando depoimento neste momento sobre um outro caso do hacker Walter Delgatti. E aí, Clarissa, a gente percebe, colhendo com as fontes, um sentimento de que, primeiro, houve uma mudança de postura a partir da entrada desse novo advogado, do César Bittencourt, no caso do Mauro Cid. Mudança de postura de Mauro Cid. E por isso, há esse sentimento, essa crença entre os investigadores de que, apesar do recuo da defesa, Mauro Cid vai sim prosseguir com a confissão. Clarissa, não vamos fazer a aposta, mas eu quero saber também das suas apurações, o que levaria, na sua avaliação, a partir do que está sendo divulgado até agora, Mauro Cid, aliado de primeira hora, um filho, como Jair Bolsonaro costumava se referir, né, a ele, a delatar o seu pai, vamos assim dizer, né? Ele que foi essa espécie de pai, enfim, de pessoa muito próxima dele numa situação como essa. Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todo mundo que está aqui com a gente, meus colegas aqui, Uribe também, Basília, Yuri. Olha, Tainá, todas as conversas que a gente tem nos bastidores mostram que não há uma disposição, pelo menos não uma vontade real de Mauro Cid de falar em delação premiada. A própria escolha do advogado dele veio nessa direção, uma vez que César Bittencourt não é uma pessoa que defende esse mecanismo. O que eles estão buscando? Utilizar uma confissão de Mauro Cid como uma espécie de moeda de troca para conseguir algum tipo de atenuante na pena dele. Ou seja, ele confessa que ele cometeu uma série de crimes e, com isso, ele consegue algum tipo de vantagem por colaborar com as investigações. A grande questão, pelo menos os relatos que eu estou recebendo, é de que o próprio Mauro Cid põe um freio no advogado dele. Por que a gente viu tanto vai e vem nas conversas? Porque César Bittencourt chegou com o discurso: o meu cliente vai confessar, ele vai colaborar com as investigações, vai fornecer informações sobre ordens de Jair Bolsonaro e, com isso, ele vai conseguir um atenuante da pena. E aí, quando ele começou a falar publicamente sobre esse assunto, o próprio Mauro Cid, segundo me contaram, mandou botar um freio porque ele ficou muito preocupado com a repercussão, inclusive junto ao bolsonarismo. Então, é necessário, para que ele tenha de fato um atenuante, que ele entregue alguma coisa consistente que aproxime a investigação de Jair Bolsonaro. É aí que a coisa ainda não está bem parada. Mauro Cid está disposto a dizer que recebeu orientações de Jair Bolsonaro, mas até agora ele não indica que vai dar ali o tal do batom na cueca, sabe? Seria alguma coisa na linha: olha, eu entendi que Jair Bolsonaro queria que eu cometesse essas irregularidades, mas eu compreendi isso. Ele nunca teria dito abertamente, pelo menos é isso o que a gente está ouvindo neste momento nos corredores.
Eu vou pedir licença ao Yuri Pita, que é um dos analistas mais elegantes da emissora, para falar com Basília Rodrigues, porque eu consegui o passe de Basília Rodrigues e que ela faça hora extra hoje aqui na tarde no Bastidores CNN. Basília, bom estar de volta contigo. Eu queria perguntar exatamente, você conhece César Bittencourt muito bem. As entrevistas dadas à CNN Brasil foram dadas a você. Pelo que você observa agora nos últimos dias, acha que dessa vez vai para valer? Vai sair essa confissão? Eu só acho que você não está com bala na agulha para comprar meu passe, não, Gustavo Uribe. Mas a gente segue aqui nos bastidores, olha. Basília, coloca ele no lugar. Olha, é ótimo estar com vocês aqui no programa, parabéns pela estreia. Mais do que o Bittencourt, a gente conhece muito bem o Mauro Cid, né? Como ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, se tem uma figura com que Mauro Cid mais manteve contato em 4 anos de governo, foi com jornalista, especialmente ali no início do governo, em que ele abria as portas, os canais de comunicação para profissionais como nós, que simplesmente só queriam saber onde que está o presidente, né? Ele está fazendo agenda onde? Então, esse aliado de primeira linha, essa pessoa que até descolava de algumas questões ideológicas ali do bolsonarismo, falando com os jornalistas, colocam alguns pontos de dúvida sobre qual postura que o Mauro Cid vai adotar neste momento em que o cerco se fecha em torno dele, da família dele, com a cara do pai refletida em um dos itens que eram de presente, mas estavam sendo vendidos como itens personalíssimos. Ele deixa muitas dúvidas e isso, nas entrelinhas, amedronta o ninho bolsonarista. Tem um dos advogados desse grupo que costuma dizer, nas conversas que a gente tem, que o Mauro Cid é um cavalo de Troia, que ele guarda ali desde presentes a terrores, né, para a família do Bolsonaro. Então, a conferir. O que a gente pode trazer nessa linha de análise? Tem muito disse-me-disse, convenhamos a todos os espectadores aí da CNN Brasil, do jornalismo como um todo, porque a gente ouve muitas fontes e cada um vai puxando a sardinha para um lado que é da confissão. Não, na verdade, ele vai assumir a culpa e passar o pano na responsabilidade de Bolsonaro. A gente pode puxar essa análise por um aspecto técnico. A defesa de Mauro Cid entende que a ele caberá a isenção de responsabilidade ou isenção de culpa se ele, fundamentalmente, dizer que só cumpria ordens, né? Então, eles até chamam a atenção que, na lei, a isenção de responsabilidade cabe em 2 situações. Quando é legítima defesa, a gente está falando de um assassinato, ou quando o agente, quem está sendo investigado, afirma, fiz porque fui mandado fazer. Havia uma condição de obediência funcional. Então, eu não cometi crimes, eu fiz o meu trabalho. A defesa está obstinada neste discurso, dizer que, como servidor público, a gente tem que lembrar que o Mauro Cid, antes de ser ajudante de ordens de Bolsonaro, eleitor de Bolsonaro, integrante do bolsonarismo, ele é um militar, ele está como aí um funcionário de uma instituição de Estado, pago por nós, né? Inclusive brasileiros. E é nessa linha que a defesa mantém até aqui alguns dos argumentos, das estratégias para limpar a barra de Cid. O que vão fazer com a figura de Bolsonaro, isso ainda não está decidido. O advogado tem dito que podem perguntar para ele quantas vezes quiser. Ele vai apresentar inúmeras versões, porque a estratégia é confundir. Ô Yuri, eu acho muito sintomático nessa busca incessante do advogado pela cúpula da Polícia Federal. Hoje, pela 3ª vez, o advogado buscou o diretor-geral da polícia, o Andrei Rodrigues, para uma nova conversa. Claro, natural, porque o Mauro Cid está ali no centro de várias acusações que envolvem Bolsonaro. Mas a gente traz isso aqui como informação porque é mais um elemento que demonstra essa ansiedade da defesa em amenizar a situação do seu cliente. E aí, a Polícia Federal, ela se coloca nesse lugar de, olha, se ele quiser fazer uma confissão, trazer para a gente fatos novos que venham, né, a fazer os investigadores avançarem no que se tem até aqui, tudo bem, até a gente pode pensar num benefício jurídico, né? Qual seria? Aí tem um leque de possibilidades. Mas a PF está nessa situação que a gente vê hoje e o advogado, a defesa, fazendo esse movimento de buscar a cúpula.
O que lhe parece esse gesto da defesa de Mauro Cid? Quero saber se você concorda comigo, porque eu achei intrigante. Ele teve com os investigadores que estão tocando esse caso das joias, mas ele está procurando já pela terceira vez, desde 15 dias atrás, quando ele assumiu, né, o caso do Mauro Cid, a cúpula da Polícia Federal. Daí o sentimento entre os investigadores que tocam o caso das joias de que pode sim vir aí uma confissão. O que ele vai confessar, não se sabe ainda, mas por isso esse certo otimismo, essa certa expectativa de que haja algo nesse sentido, Yuri. Não, condições para colaborar com as investigações ele tem porque tem muito conhecimento, tinha muito acesso a essas informações. Antes de tudo, boa tarde, boa estreia para Tainá Falcão, Gustavo Uribe. Boa tarde também para Clarissa Oliveira, Basília Rodrigues, troquei os sobrenomes aqui. E quem está com a gente aqui no Bastidores CNN, vida longa a este novo jornal. Tainá, acho que você tocou num ponto que é fundamental, que é essa expectativa dos investigadores de que sim, ele tem condições de colaborar, porque tem uma série de informações a respeito. Daí a se decidir por um caminho de colaboração que mereça ser premiada ou efetivamente uma delação, tem uma distância longa. E a diferença é justamente não precisar delatar, não precisar entregar ninguém, além de contar o que ele sabe sobre o que ele fez, Mauro Cid. E mesmo isso teria condições de ajudar os investigadores a avançar algumas casas numa investigação que já é bastante robusta, já tem vários elementos bastante consistentes. Tudo começa com aquela investigação da certificação falsa de vacinação, que também com uma série de elementos, quando aquele material veio à tona e levou o Mauro Cid à prisão preventiva, já era uma investigação bastante consistente. A partir daquilo, das informações obtidas, o que se descobriu sobre esse esquema de venda de joias, todas as movimentações, contatos que foram feitos por Mauro Cid, envolvendo seu pai, um oficial general 4 estrelas da reserva do Exército, tudo isso dá um peso ainda maior. O que também explica essa necessidade do seu advogado de defesa de buscar tantas vezes, vale lembrar, não esteve só com a cúpula da Polícia Federal, mas na semana passada esteve com ninguém menos do que o ministro Alexandre de Moraes, numa audiência a jato, durou cronometrado 6 minutos, segundo a informação da Thaís Arbex, mas que aconteceu, ou seja, ele precisa buscar todos esses canais com as autoridades, porque a situação do cliente é complicada e porque o potencial de danos das informações que o cliente dele dispõe também é bastante alto.